Bem, nessa segunda parte aqui, a gente vai fazer algumas operações que são operações muito, muito clássicas de se fazer quando a gente está trabalhando com operadores bit a bit, tá? Então, é o que a gente deu uma olhadinha na aula passada, que é como é que eu faço para setar uma variável, um bit, setar um bit de um número, só um bit. Eu quero pegar um bit, quero fazer aquele bit ficar 1. Não interessa o resto tem que ficar do jeito que ele está, sem alterar nada. Eu tenho que pegar aquele bit e fazer aquele bit ficar 1, tá? O Eric vai estar ajudando aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que a gente tenha esse carinha aqui. Então, verde vai ser o nosso binário. Então eu tenho esse cara aqui, olha. Eu tenho sei lá, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, tá? E aí, eu quero pegar um bit desse daqui e fazer ele virar 1. Eu quero pegar, por exemplo, tá, eu quero garantir que esse bit aqui que está na quarta, na terceira posição, na casa 3, é o quarto bit, esse bit seja 1, tá? Você lembra o que a gente fazia, Eric, para conseguir fazer ele ficar 1? Tem que dar um end, né? Não, Fazer outra fileira com end. não, o end não funciona. Porque o end, lembra que o end acontece assim, você consegue usar o end para garantir que um cara fique 0, mas para garantir que um cara vire 1, não. Qual que era dos operadores booleanos que a gente tinha que a gente conseguia garantir que a resposta desse sempre true? No chat falaram que é o char. Também não é. Tá O sobrando, or. só sobrou um. Muito bem, não é o end, não é o shore, então é o or. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer garantir que a gente vai fazer um OR do cara de cima com alguém aqui embaixo, tá? Só que desses caras todos aqui, o único que me interessa, garantir que é um, é esse daqui. O resto eu quero que não mexa, tá bom? O resto eu quero que não mexa. Então a gente vai criar o que a gente chama de máscara aqui. Nós vamos criar uma máscara. O que é uma máscara? Uma máscara é uma sequência de bits que tá zeros e uns de tal forma que quando eu fizer a operação com o cara de cima, ele vai ter o efeito que a gente quer. Então, como é que seria uma máscara para setar o bit da posição 3 aqui, o quarto bit, o bit da posição 3 para 1? Tá, Seria o a gente vai fazer um OR, certo? Nesse caso aqui, a gente quer mudar o valor do cara que está nessa posição? da primeira não. Não. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um cara aqui que quando eu fizer um OR com o de cima tem que dar o resultado de cima. Qual que tem que ser o valor aqui? Zero. Zero. O zero vai me garantir isso, certo? Vou colocar um pouquinho para cá para alinhar melhor. Zero. Tá. Esse é o cara que eu estou interessado. Qual é o valor que eu coloco aqui para garantir que quando eu fizer um OR com o cara de cima, o resultado vai dar um, com certeza. Um. Um. E aqui? Zero. Zero. E aqui? Zero. E aqui? Zero de novo. Zero de novo. É esse daqui, certo? Então, se eu pego esse cara aqui de cima e faço um OR aqui, um OR bit a bit, o resultado vai ser tudo que eu tinha em cima, com a diferença que o quarto, o bit da posição 4, não, da posição 3 no caso, que seria o quarto bit, o bit da posição 3, ele foi setado para 1, tá bom? Mas agora vamos colocar as coisas de uma forma mais abstrata. Essa daqui, que é, como é que é o nome disso aqui mesmo? É máscara. É a máscara, ok? Agora, só que acontece o seguinte, olha, nós temos aqui um número. Ah, tenho que clicar antes de mudar. Eu tenho um número que é o número x. Quer dizer, é um x, é uma variável lá. Eu não sei o que tem dentro dessa variável. Mas eu gostaria de garantir que o bit da posição 3 dessa variável seja igual a seja 1. O resto tem que ser idêntico, mas o bit da posição 3 tem que ser 1. Como é que a gente vai fazer? Você acha que se a gente aplicar essa mesma máscara aqui com o OR, vai funcionar? Mas aí não tá na posição 3. Né? Tá, é a mesma máscara, repara. Posição 3, repara que começa do zero, né? Zero, um, dois, três. Ah, tá certo. Certo? Sempre a gente vai começar do zero. Mas tem como saber
No conta os bits teria o X. O X não poderia ter mais bits. Poderia. Aí a máscara não ia bater. Poderia, mas nesse caso vamos ignorar essa parte aí. Vamos imaginar que os dois carinhas estão concordando na quantidade de bits. E de qualquer forma também, se a gente tiver outros caras para lá, os caras vão ser zero. Então, pelo menos para essa máscara aqui, todo mundo sendo zero não tem problema, resolveria. Certo. Tudo bem? Você concorda então que aplicar o X com essa máscara aqui vai dar exatamente o efeito que eu quero, que é pegar o bit da posição 3, o quarto bit, que é o bit da posição 3, e fazer ele virar 1? Concordo. Tá bom. Agora que são elas. Oh, meu Deus. Agora que Deveria são ter elas. discordado. Oi? Deveria ter discordado. Não, não, tá certo, tá certo. O problema é que toda vez eu clico para mudar a cor, antes de clicar fora, ele muda a cor do negócio binário. Qual é o problema agora? Eu quero transformar vamos chamar o iésimo bit em 1. Certo? Eu tenho x e eu quero que o iésimo bit de x vire 1. Aí a gente tem um problema. Eu tenho que montar a máscara. A máscara não existe mais, porque antes aquela lá é a máscara pro terceiro, pro bit da posição 3. Mas como é que eu vou saber qual máscara eu vou usar? Eu sei, a máscara pro bit da posição 0 é tudo 0 e só o primeiro cara como 1. Para posição 1, mesma coisa, é fácil de fazer. Só que agora o próprio i é uma variável. Certo? O próprio i é uma variável. Então eu quero que o iésimo bit de x vire 1. O iésimo bit de x vire 1, tá? E aí as coisas ficam um pouquinho mais interessantes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que construir uma máscara de tal forma que o iésimo bit seja 1, certo? E o restante não. E aí depois a gente aplica essa máscara com o x, tá bom? Então como é que a gente faz aqui para garantir que o x virou que o iésimo bit de x virou 1. A gente vai pegar x or uma máscara. Aí a gente tem que montar a máscara. Como é que a gente vai montar essa máscara? A gente pega o 1 e desloca i casas. Certo? Consegue entender o que está acontecendo aqui? Sim, sim. O que eu fiz? Eu peguei o 1 e desloquei ele i casas. Se o i for 3, é deslocar o 1, 3 e vai ficar aqui, exatamente aqui. E aí eu faço o OR com esse cara nessa posição. E eu tenho aquilo que eu preciso. Teria como também fazer o processo ao contrário, fazer o X virar a primeira posição? Fazer o X... Como assim virar a primeira posição? Em Não vez entendi. de fazer ele para a esquerda, fazer ele para a direita. Ah, não. Ele colocaria zero. Ele viraria 0, né? Não adiantaria. Tá bom, beleza. Com isso daqui, olha só, olha essa operação que bonitinha. Essa operação aqui é uma operação que ela seta o iésimo bit de x para 1. Vamos fazer a operação que vai zerar o iésimo bit de x. Fazer da mesma forma. Vamos pegar a operação que vai zerar o iésimo bit de x. Então eu vou começar aqui. Não, vamos para cá. Aqui. Então vamos lá. Então eu tenho o seguinte, ó. Primeiro, se eu tenho, vou pegar um número aleatório aqui. A gente é péssimo para números aleatórios, né? Isso aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero pegar, sei lá, o segundo bit desse número aqui, que é esse bit da posição 1. Repara que é um pouco confuso, o segundo é o bit da posição 1, mas acredite, cara, o resto da sua vida você vai começar a contar do zero. Você vai achar não natural começar a contar as coisas a partir do 1. Na computação, conta-se a partir do 0, tá? Então, quando eu falo segundo bit é o bit da posição 1. Então, eu quero que o bit da posição 1, que é esse cara aqui, seja zerado. Eu quero zerá-lo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer uma máscara. Qual é a operação que quando eu faço alguma coisa e tal, eu consigo garantir que alguma coisa fique zero e o restante mantenha o valor original dele? Você tem 3 opções para tentar. Não. É o Vamos lá. colocar um end. Aí, end. Você falou com bastante convicção, então vamos com o end, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer esse cara aqui, end alguma coisa, e tem que dar o cara de cima, tá?
Eu vou colocar um número aqui embaixo que o end de alguma coisa vai dar o cara de cima. Então vamos começar. Eu tenho. Qual é o número que eu coloco aqui que quando eu fizer o end com o cara de cima vai dar o Um. cara de cima? É um. De novo, qual é o número que eu coloco aqui quando eu der um end com o cara de cima vai dar o cara de cima? Tanto faz aí, né? Pode ser Não. 0, 1. Repara que tem que imaginar que que eu não sei exatamente o que tá. Eu tô falando o cara de cima porque esse cara pode ser 0 pode ser Ah, um. tá. Então 0. Não. Se ele for 0, eu garanto que o negócio fique 0. E eu quero que ele fique igual o cara de cima. Então Ah, é um. esgotei as possibilidades. Bem, acabou, é 0 ou 1. Não pode ser 2. Cara, aqui eu quero garantir que seja o cara de cima. É 1. 1 de novo. Aqui eu quero garantir que seja 0. Então 0. Aí 0. Aqui eu quero garantir que seja o cara de cima. 1. É 1. Tá bom, então essa aqui é a minha máscara. Eu vou pegar essa máscara aqui e eu vou fazer um end do de cima com o de baixo. E ele vai me dar exatamente o cara de cima, só que esse segundo carinha aqui vira 0. Tá bom? E aí agora a gente vai fazer as mesmas operações mágicas que a gente fez lá. Primeira coisa é, eu tenho um x. Eu gostaria de garantir x, por isso que a gente tem que pensar de forma abstrata sem ver o número, entendeu? Porque no final ele vai funcionar, tem que funcionar para qualquer valor que eu der para você no x. Então eu vou pegar lá o x. Funciona se eu pegar o x e fizer um end com essa máscara? Funciona. Funciona, né? Funciona sim. Se eu fizer o cara aqui, ó, 0, 1, vai funcionar. Não interessa o primeiro valor, vai ficar valendo de cima, vai ficar valendo de cima, vai ficar valendo de cima, vai zerar, vai ficar valendo de cima. Tá bom? E aí agora, o que a gente precisa então é descobrir como é que eu monto uma máscara, porque no final do dia, o que você quer trabalhar o que você quer fazer? Eu quero x, e como eu quero zerar o iésimo bit, certo? Então eu quero zerar o iésimo bit do x, e eu não sei que valor é esse do i. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um jeito de montar essa máscara. Tá bom? E como é que a gente monta essa máscara? Usando o Shift. Usando Shift. Mas e como é que a gente vai fazer isso? O X. X, end, porque End. agora aqui não é o end que a gente vai estar fazendo, né? Agora é 0. 0. Shift para esquerda. E o I. O i. Tá. O que vai dar? 0 deslocado para a esquerda. 0. Lembra que o motivo de deslocar para a esquerda é mais ou menos como multiplicar por 2. O que daria 2 multiplicado por... 0 multiplicado por 2? 0. 0. 0 multiplicado por 2 elevado a i. 0 também. 0 também. Não funciona. Não é assim. Repara o que a gente tem que fazer, olha. A gente tem que conseguir essa máscara aqui. Qual é a característica dessa máscara? A característica dessa máscara é que ela é 1 em todos os lugares e é 0 nesse lugar que eu estou interessado. Se eu fizer isso daqui, ó, e o que eu consegui? O que eu consegui? Eu consegui uma máscara, mas não é exatamente o que eu quero. É uma máscara onde é todo mundo 0 e é 1 no lugar que eu preciso. Certo? Certo. Mas aí eu faço. Como é que eu faço para conseguir agora inverter e ter a máscara? Not. Dou um not. Beleza? Oh. Aí eu dou um not. Se eu fizer isso daqui, o 1 desloca e casas. Então fica 0, 0, 1, 0, 0, 0, beleza? Aí, not. Obtém a máscara. Aí eu pego a máscara, dou um end no X e eu garanto que eu consegui a operação que eu precisava. Eu consegui que o iésimo bit, eu não sei qual é o valor do i, mas o iésimo bit de X virou 1. Tá? Não. Mentira, virou 0, né? O iésimo bit de X virou 0. Tá bom? Ok. Vamos fazer uma última operação. Imagine que nós gostaríamos de pegar, eu gostaria de pegar eu quero testar um bit, tá? Eu quero testar um bit. Quero saber se um bit é 0 ou se um bit é 1. Tá? Eu quero pegar um bit específico, e gostaria de saber se aquele bit é 0 ou 1. Tá bom? Então, eu
tenho x, de novo, vamos começar direto com x, já fizemos isso aqui algumas vezes, mas eu tenho x e eu quero testar o iésimo bit Dá de pra fazer x. um end com todos os valores sendo 1. Um end com todos os valores. Não. Se eu fizer um end com todos os valores sendo 1, eu vou conseguir com que todo mundo. Todos os bits de x ficam valendo. Eu quero ignorar todos os outros bits. Eu quero que todos os outros bits de x fiquem zero. Não, peraí, o que você falou? Fala de novo. Fazer um end com todos os valores sendo 1. Não, quase você acertou. É um end com todos os valores sendo zero, exceto da posição i. Percebeu? Porque daí o que você vai fazer? Todo mundo vira zero, exceto da posição i. A posição i vai, já que ali é o único lugar que tem 1, vai manter o bit que está em x, certo? Então, na verdade, eu vou fazer isso aqui, olha, x end 1 shift i, mas aí tem várias coisas que você pode querer fazer. Isso daqui, você só quer saber, isso aqui é diferente de zero? Se isso aqui for diferente de zero, você já tem o valor que você queria lá. Uma coisa que, bem, não é comum de fazer, porque quando a gente vai trabalhar em C, a gente vai perceber que isso não é necessário. Mas a gente poderia fazer isso aqui, ó. Essa operação aqui. O que a gente está fazendo? Tá movendo todo o x end 1 shift i Uhum. pra direita. Sim. O que a gente fez E na acrescentando, prática? e acrescentando zeros à esquerda. Vai ficar Exatamente. só O o que x. a gente fez? A gente pegou o 1, deslocou ele até onde estava o bit que a gente estava interessado, zerou todo mundo, deixou só esse cara e trouxe ele de volta para o começo. Esse negócio aqui vai dar 0 ou 1. Certo? Vai ter só o primeiro bit setado. O resultado disso vai ser 0 ou 1, tá bom? Ok. Bem, tem um monte dessas operações. A gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente estiver trabalhando em C, mas é importante que vocês já comecem a pensar um pouquinho sobre essas representações binárias e tudo mais, e por que representação binária é legal. Você consegue fazer esse tipo de coisa, você consegue fazer esse tipo de operação. Isso é o tipo de coisa que, se você olha um código desse daqui, você pode não saber do que se trata, e, principalmente, o que a gente vai ver na próxima gravação, o que é mais comum é você achar um código que é um pouquinho mais enigmático do que esse ainda. Um pouquinho mais enigmático do que esse, tá bom? Vamos lá. Professor, Diga. o Pedro Arthur falou que não conseguiu entender essa última parte. Que última parte, Pedro? Acho que é de... Olá, boa tarde. Esse do teste aí, essa é a última parte mesmo, a última coisa que você fez aí, testar o IES. Então, eu estou querendo saber se o iésimo bit de x é 1 ou não, certo? Isso aqui ele cria uma máscara onde vai ter todo mundo zero, exceto o iésimo bit, concorda? Tá, perfeito. E aí? Beleza. Ele vai fazer um end, todo mundo fica zero, só aquele cara que vai ficar preservando o valor inicial. Se o valor inicial era 0, fica 0. Se o valor inicial era 1, fica 1. Só que esse bit está lá no meio. Aham. Então eu pego e desloco ele de volta. E aí eu consigo agora com que o bit fique no começo. Certo. Aí você, tipo, você dá um print nesse bit. Por exemplo, eu uso ele para fazer uma conta. Eu gostaria de somar Aí alguma você coisa. descobre. Tipo, eu quero contar Aí você descobre quantos. o valor dele. Oi? Ah, entendi. Eu Ele que- passa a ser, tipo, o primeiro. Passei o primeiro, é. Eu quero, eu Tá, quero, tá. eu quero incrementar. Eu quero saber, tipo, imagina que cada bit controla um LED. E eu gostaria de saber quantos LEDs estão acesos, por exemplo. Poderia fazer desse jeito. Tá bom. Beleza. Obrigadão. Beleza? E não tem nenhuma maneira de fazer isso com decimal, né? Só com bit. Cara, primeiro, vamos aproveitar. Tá longa a gravação, mas vamos responder essa pergunta. A sua pergunta não faz sentido. Você concorda? Realmente. Não, você concorda ou não concorda? Porque qual que a gente o que eu tentei convencer vocês na aula passada? Decimal e binário é só a linguagem onde você sabe fazer conta. Certo? A linguagem onde você sabe fazer a conta. Na verdade, o computador ele tem o binário e ele tem essas operações que ele pode fazer em binário. E essas operações estão definidas em binário. E aí ele sabe fazer essas contas lá no binário. Basicamente, quando você coloca, se você colocar aqui, por exemplo,
75 AND 23, ele não vai pegar o 7 e o 2, o 5 e o 3. Ele vai transformar o 75 em binário, o 23 em binário, vai fazer as coisas lá no binário, e aí se você quiser usar o número depois de volta, ele converte depois o número novamente em decimal, tá? Então, não faz sentido a pergunta que você falou, porque o próprio operador é bit a bit, definido para bit, e acabou. Beleza? Bem, vou parar a gravação.